agradecer todos vocês que estão aí, viu, irmãos? Graças a Deus pela vida de cada um. Vamos abrir? Então, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. Vamos terminar aí a igreja de Filadélfia hoje, se Deus quiser. Amém? Podemos ler? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Eu vou ler todo o texto de novo e a gente vai então terminar de onde nós paramos semana passada. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então, semana passada a gente deu início aí a igreja de Filadélfia, a mais um perfil, né, de uma igreja que Cristo está trazendo uma palavra, está trazendo algo de alinhamento, algo de despertamento para essa igreja, e Filadélfia também é uma delas que recebe essa carta. Mas eu falei semana passada e reforçando hoje, Filadélfia é uma igreja que não sofre repreensão da parte de Jesus. Jesus vem com uma palavra, assim como para a igreja de Esmirna, que nós estudamos um pouco lá atrás. Essas duas igrejas têm uma particularidade em comum, que é o não ter uma repreensão, o não ter algo sendo cobrado, né, da parte de Deus. Então, a gente crê que essas duas igrejas, elas têm realmente algo em comum, que é uma perseverança, que é uma fidelidade com o Senhor, e por isso Jesus não traz nenhum tipo de repreensão para elas. Mas sim, traz alerta. Dentro dessa carta nós temos alertas aqui que nós precisamos estar sempre atentos. Então, ainda que não haja uma repreensão direta sobre algum pecado específico que essa igreja esteja passando, ou fazendo, ou cometendo, nós precisamos ter a atenção aos alertas que Jesus traz para ela. Então, Jesus começou se apresentando como aquele que é santo e aquele que é verdadeiro, nós falamos semana passada, e aquele que tem a chave de Davi. E a gente falou o que significa isso, né? É a autoridade, é o poder sobre a igreja, é o poder sobre o inferno, é o poder sobre a morte. Então, Jesus tem essa chave em poder nas suas mãos. Ele tem a chave do reino, casa de Davi, o reino de Davi, a chave de Davi aqui representada em Apocalipse fala do reino de Deus, tá? Um reino que Jesus vai estabelecer na terra e que ele vai governar e que ele tem essa chave e ele abre ou fecha para quem ele quer para entrar no reino de Deus. Então, ele tem todo o poder nas suas mãos, né? Então, a gente entende que toda a autoridade e poder está sobre Jesus. E aí ele começa no versículo 8, só para a gente já entrar no versículo 9, que foi onde nós paramos, ele diz assim: conheço as suas obras, assim como as outras igrejas, Jesus também está no meio da igreja de Filadélfia, como nós temos falado, em todas as igrejas Jesus está no meio dela, então ele diz: eu conheço, eu tenho visto, eu sei o que você tem feito. Esse conheço é de alguém que tem visto o que tem sido feito. Então, Jesus conhece, ele sabe o que tem sido feito na igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
a igreja de Filadélfia tem sido fiel com o Senhor, né? Ainda que ela é uma igreja que não tem muita expressão, é uma igreja que aparentemente não tem força em si mesmo, mas Jesus diz que ele é a nossa força, né? No momento que a gente fala que a gente é fraco, é aí que o Senhor se aperfeiçoou em nós, a palavra de Deus fala. Então essa igreja, ela está respaldada e ela está alicerçada e ela está fundamentada em Cristo. E essa é a força dessa igreja. E aí Jesus diz: eu abri uma porta diante de vocês que ninguém pode fechar. Essa porta fala de uma porta aberta para a pregação do evangelho, né? Essa porta fala de algo que Deus abriu, que Deus desatou, né? Realmente abriu com uma chave para a igreja de Filadélfia e ela pode então exercer o seu chamado como igreja na terra e pregar o evangelho a tantos quantos eles desejarem. Jesus deu essa abertura, Jesus deu esse acesso para essa igreja, né? Então existia uma porta diante deles bem aberta e que ninguém podia fechar. Então, enquanto Deus quisesse que essa igreja avançasse, eles iam avançar. Algo histórico sobre a igreja de Filadélfia, queridos, é que essa igreja, ela foi a mais forte historicamente de todas as outras igrejas. Alguns historiadores dizem que a igreja de Filadélfia permaneceu funcionando até agora, o século XIX, século XX. Então, essa foi a igreja que talvez mais avançou ao longo da história. Então, foi uma igreja que permaneceu realmente fiel ao Senhor até muito pouco tempo atrás. Essa cidade, essa igreja, né, essa localidade, ela permanecia ainda de pé até muito pouco tempo atrás. Então, os historiadores dizem que Filadélfia foi a igreja que mais suportou, né, todas as pressões, as adversidades e tudo que eles passaram durante esses 2000 anos aí de existência da igreja na Terra. Essa igreja foi a que mais perseverou. Então, talvez esse seja talvez o enredo até que Jesus está falando com eles, né? Que ainda que eles tinham pouca força, quem tinha aberto essa porta de pregação do evangelho e do reino de Deus ali em Filadélfia era o próprio Senhor. Então, ele estava com eles, porque eles estavam confiando no Deus que eles tinham ouvido a primeira vez a pregação, o evangelho de boas novas. Então, essa igreja permaneceu fiel. E aí Jesus diz assim, no versículo 9: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Nós falamos um pouco sobre essa questão da sinagoga de Satanás lá também na igreja de Esmirna, né? Para a igreja de Esmirna. Então eu vou só dar uma pincelada aqui para a gente entender um pouco sobre isso, mas já foi falado, então a gente não vai se atentar a isso. Mas o que Jesus está falando tanto para a igreja de Esmirna quanto para a igreja de Filadélfia? Que na verdade a pressão maior, queridos, da igreja do primeiro século, dessas igrejas aqui que nós estamos estudando e dos últimos dias também, podem perceber que a nossa maior pressão, ela muitas vezes não vem do ímpio, mas ela vem do próprio povo de Deus. Ela vem dos próprios cristãos, ela vem daqueles que se dizem judeus, e aqui vamos entrar no contexto histórico para a gente entender. Então, a cidade de Filadélfia, muito provavelmente, tinham muitos judeus convertidos e não convertidos ao cristianismo, né? Então, existiam sinagogas que Paulo pregou nelas, ou que outros apóstolos também pregaram nela, o próprio João, né, deve ter visitado essa cidade também, e eles tinham irmãos ali que eram para justamente ajudar essa igreja a crescer, mas em contrapartida, por eles não crerem em Jesus como Messias, então esses judeus que congregavam nessas sinagogas da cidade de Filadélfia, eles eram a resistência dos cristãos ali naquela cidade. Eles eram os maiores perseguidores do evangelho ali na cidade de Filadélfia. Então é isso que Jesus está dizendo também para a igreja de Filadélfia, que eles não se preocupassem, né, com aqueles que se dizem judeus, mas não são, porque Jesus vai trazer juízo primeiro justamente sobre a sua casa, sobre os seus, né? Então o juízo pior não vai vir para o ímpio, mas o pior juízo vai vir para os que conhecem, né? Imagina um judeu que conhece a Torá, que estudou muito bem o Velho Testamento e ainda assim
preferiu até o último dia negar a Cristo, né? Negar a existência desse Filho de Deus. Ainda que o Espírito Santo esteja ali o tempo inteiro desejando mover o coração desses judeus, eles preferem se manter endurecidos. Muitos por soberania de Deus mesmo, a gente sabe disso, mas a grande maioria por dureza de coração, por obstinação, a palavra fala, né? Porque deseja realmente não ouvir a voz de Deus. Sabe que o evangelho é a verdade, até é um pouco mexido com isso, mas prefere resistir pela tradição ou porque não quer se reverenciar a esses novos cristãos que estão ali pregando o evangelho, não se sabe, né? Mas Jesus fala para eles assim: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Então, o falar também que é judeu no contexto cristão ou no contexto religioso, Cristo está dizendo, e a palavra de Deus muitas vezes vai dizer, que filho de Abraão é aquele que crê em Deus e na sua palavra, assim como Abraão creu. Porque Abraão, ele não creu por causa da lei de Moisés. Abraão não creu porque Deus já havia feito milagres e maravilhas na vida dele. Não, Abraão creu porque ele ouviu a voz de Deus e ele então obedeceu. Esse é o principal fundamento de Abraão no Velho Testamento mesmo e do que a palavra de Deus diz quando fala daqueles que são filhos de Abraão. Né? Os judeus, eles têm a mania de, desculpa a palavra, arrotar, né? Que eles são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles falam isso com toda a força do coração deles, mas eles não percebem que ser filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, fala de ser filho na fé, né, de Deus, no sentido de que esses homens, eles creram em Deus pela fé, eles não tinham nada concreto no que eles deveriam crer, mas eles creram porque eles receberam uma palavra de Deus e em cima daquela palavra eles obedeceram. Então, ser judeu, se dizer judeu, mas não ser verdadeiramente, Deus está falando sobre alguém que se diz ser judeu, só porque tem o sangue de alguma das tribos, ou porque estudou a Torá, ou porque está ali nos costumes e tradições judaicas, mas na verdade não tem a mesma fé do pai Abraão. Então é disso que Deus está falando. Então, quando você não tem esse entendimento de que você é salvo, você é filho de Deus pela fé, você entra no mesmo requisito dos judeus que se dizem judeus, mas não são. Então, até o cristão que se diz cristão, mas verdadeiramente não vive uma vida pela fé no Filho de Deus, que não vive realmente os preceitos e as leis de Deus como elas são na sua essência, que é pela fé, eles também são mentirosos, porque está vivendo uma vida de religião, assim como muitos judeus também vivem uma vida só de religião, de ter uma tradição, de ter um costume, mas na verdade o seu coração e a sua vida está muito longe dos preceitos de Deus e da vontade de Deus. Então, quando Jesus diz que a igreja de Filadélfia, que esses cristãos, eles veriam o que ele vai fazer com esses judeus que se dizem judeus, mas não são, é justamente essa questão da gente perceber como vai ser diferente ou a diferença que se vai mostrar naquele dia. Porque muitos vão dizer, mas Jesus, mas no teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer o que para eles? Nós já falamos uma vez aqui, né, sobre essa passagem. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque eu não tive relacionamento com você. Jesus vai dizer, você nunca foi a minha noiva. Você nunca foi realmente a minha esposa, né? Então, você nunca se relacionou comigo de verdade. E os judeus vai ser a mesma coisa. Então, Jesus está dizendo que eles são sinagogas de Satanás, né? Lugares onde não filhos de Deus se reúnem, mas filhos do diabo. A palavra parece forte, queridos, mas entendam que existe um contexto espiritual. E quando a gente fala de contexto espiritual, só existem duas bases, ou a verdade ou a mentira. Não existe meio termo, não existe meia verdade ou meia mentira, né? Ou é verdade ou é mentira. Então, se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Filho do diabo. Então, quando Jesus está dizendo aqui que
é sinagoga de Satanás, é porque se esses homens não nascerem de novo da água e do Espírito, eles não realmente crerem em Jesus para ser filhos de Abraão pela fé, assim como nós todos somos, não adianta dizer que tem sangue judeu, porque não é isso que vai trazer salvação. O que vai trazer salvação é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tanto judeus quanto gentios. É isso que vai trazer. Então Jesus está dizendo: vocês vão ver o que eu vou fazer, o que vai acontecer no dia em que esse juízo vier. Vocês vão perceber a diferença. E eles, essa sinagoga de Satanás, esses judeus que se dizem judeus, eles vão perceber que eu te amei. Então fala sobre essa questão do repúdio que os judeus têm quanto aos gentios. Eles não aceitam e eles realmente repudiam qualquer pessoa que se diga conhecedor de Deus ou que se diga filho de Abraão também. Para eles realmente é uma afronta, né? É uma blasfêmia dizer isso. Então, Jesus está dizendo assim: vocês vão ver naquele dia que eles vão ter que entender que eu amei vocês também. Eu não amei só os judeus, mas eu amei todas as nações. E os judeus só eram para ser um exemplo para as nações. A gente tem falado muito sobre isso aqui na minha casa. Sobre essa questão do papel, né, de Israel, do papel do povo judeu. Eles foram uma nação eleita, são uma nação eleita até hoje e vão ser ainda até a volta de Cristo, e eles são essa principal nação, mas o principal papel dessa nação era ser exemplo para as outras nações. E foi isso que eles não foram, né? Exemplo para as outras nações. Então, o grande problema é esse: eles pecaram tanto quanto nós. Eles, mais ainda, por isso que Jesus fala que o juízo sobre eles ainda vai ser maior, porque eles tiveram a oportunidade realmente de ver todos os sinais e prodígios que o Antigo Testamento mostra para nós. E muito mais. Tiveram também o privilégio de ter o Cristo encarnado, nascido e ter caminhado na terra deles e ter feito todos esses sinais e morrido ali, porque a palavra assim dizia que seria. Então eles tinham todo esse privilégio. Então, quando fala sobre essa sinagoga de Satanás, tanto aqui em Filadélfia quanto lá em Esmirna, está falando justamente de judeus e cristãos que se dizem ser filhos de Deus, mas na verdade tem outros tipos de práticas, tem outro tipo de atitude. A boca fala, mas o coração não corresponde àquilo que a boca está falando. Então é disso que Jesus está dizendo aqui, que a igreja de Filadélfia vai conseguir ver isso, né? Esse juízo acontecer e Deus se mostrar soberano sobre tudo isso. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Esse versículo, queridos, para mim, no meu entendimento, talvez seja o versículo que mais demonstra para a igreja de Filadélfia, para todas as outras igrejas e para nós hoje, nos últimos dias, uma confiança e uma promessa de que nós, aqueles que fizermos parte desse quadro ou desse perfil de igreja chamada Filadélfia, nós seremos essa igreja que será guardada na hora, né, da hora da aprovação. O que eu quero dizer com isso? Para mim, esse versículo é o versículo que dá base para todos os outros versículos e as outras palavras que a gente vai ver, de que toda a igreja, todos os que estiverem vivos, a igreja de Cristo, vai passar pela grande tribulação. Então, é um dos, tá? Existem outros que a gente vai ver, mas esse aqui, para mim, é um dos versículos que me mostram, que me falam exatamente o que Jesus, porque quem está declarando isso aqui é o próprio Cristo, aqui falando com João. Ele está dizendo assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Então, você guardou a palavra de perseverança para perseverar até o fim, para se santificar até o fim. Todos os finais das cartas aqui dizem, né? Para você suportar até o fim, para você estar
atento à palavra até o fim. Então, sempre Jesus vai terminando essas cartas aqui, dizendo para a igreja perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não se contaminar será salvo. Então, tem todos esses alertas, né? E aí Jesus diz para a igreja de Filadélfia, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Então, você deu ouvidos? Eu exortei você, igreja de Cristo, a perseverar até o fim. Então, se você perseverar até o fim, baseado na fé, em cima da minha palavra, baseado naquilo que eu tenho dito para vocês, baseado na exortação que eu tenho trazido para vocês através dos meus filhos, olha o que Jesus promete para nós. Há uma promessa poderosa aqui para nós. Ele diz assim: eu também quem? Jesus, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Então Jesus está dizendo: eu vou guardar vocês da hora. Eu vou pegar o original aqui para vocês perceberem o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo assim: eu mesmo, eu Jesus, vou guardar a minha igreja, eu vou guardar o meu povo da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova todos aqueles, né? A prova os que habitam na terra. Então, ele está dizendo que durante a grande tribulação, durante esse período de grande trevas, esse período em que o anticristo vai estar sobre a terra, tentando destruir a sua igreja, e muitos vão ser martirizados sim, como no primeiro século, nós já falamos sobre isso, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo de Apocalipse. Nós precisamos saber que os últimos dias, o final dos tempos, a grande tribulação, ela vem carregada de livramento, mas não necessariamente de livramento de não sofrimento, mas sim o livramento de uma paz que excede todo o entendimento. Então, pensar na grande tribulação como somente um momento aonde Jesus vai vir e vai nos tirar, como algumas visões escatológicas dizem, né, que vai nos tirar antes disso da terra, traz uma visão um pouco triunfalista para alguns, né? Alguns estudiosos falam esse termo, outros estudiosos falam sobre escapismo, né? Para alguns cristãos, eles preferem acreditar que não vão passar pela grande tribulação porque eles não querem acreditar que eles vão sofrer algumas coisas, né? Eles preferem acreditar que eles vão ser resgatados antes da grande tribulação, que eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação, para não sofrerem nenhum tipo de perseguição, para não sofrerem nenhum tipo de sofrimento físico, principalmente. Mas olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia. Então, se ele está falando para uma das igrejas, em especial essa que não tem nenhum tipo de repreensão, inclusive, é porque é algo que vai acontecer. E se as 7 igrejas, elas representam uma igreja na sua totalidade, e sim perfis de igreja, então isso quer dizer que todas as igrejas vão passar por esse momento da grande tribulação. Nós vamos ver outros versículos, mas para mim esse fala muito sobre isso. Eu vou pegar aqui o termo original e a gente vai ler de novo aqui. Deixa eu pegar aqui no original, 3, versículo 10. Na minha outra versão que está no celular, que tem o original, o versículo fala assim. Aí eu vou falar a palavra no original para vocês, tá? Ó, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora eu quero falar para vocês algumas dessas palavras no original para vocês entenderem o que Jesus está dizendo. O primeiro guardaste, né? Porque guardaste fala sobre uma palavra no grego que chama tereó. Então, a palavra no original aqui para esse guardaste, o primeiro, né? Porque guardaste a minha palavra de exortação à perseverança, a palavra é tereó, que significa atender cuidadosamente, tomar conta, né, daquilo que se está aguardando, manter algo no estado no qual ele está. Então, sabe aquela coisa assim de você
manter aquela pessoa totalmente debaixo do seu cuidado. E um dos exemplos que eu posso citar para vocês, que a palavra deixa claro para nós sobre esse grande dia da grande tribulação e do que vai acontecer e como nós seremos guardados pelo Senhor nisso, fala sobre as 10 pragas do Egito, tá? Então, um dos exemplos que a gente pode dar de uma tipologia dos últimos dias é as 10 pragas do Egito. Então, se você olhar atentamente aquele período das 10 pragas, você vai perceber que o povo de Israel, o povo de Deus, estava no Egito. E Egito representa mundo, ok? Faraó representa o diabo. Então, eles estavam no contexto, eles estavam inseridos no mundo, mas eles foram guardados das 10 pragas. Então, durante todo o período das 10 pragas, o povo de Israel estava dentro do Egito. Deus não poderia ter tirado eles antes das 10 pragas para depois enviar as 10 pragas? Sim ou não? Sim, né? Deus poderia ter tirado o povo de Israel do Egito através de Moisés mesmo, ter trabalhado no coração de Faraó e ele ter liberto o seu povo e em seguida então enviar as 10 pragas de juízo, certo? Sobre o Egito. Mas não foi isso que aconteceu ali. Antes, Deus disse assim que ele mesmo iria endurecer o coração de Faraó, porque ele queria mostrar a sua grandeza, o seu poder, tanto para o povo do Egito, para o próprio Faraó, como para o povo de Deus, para o seu povo que estava ali. Então, a questão das 10 pragas e a questão do livramento que Deus dá depois dessas 10 pragas e de tudo que eles viram ali de milagres, de sinais que Deus operou no Egito, fala dessa grande tribulação, desses juízos de Deus que vêm sobre o ímpio, sobre a terra, sobre o Egito aqui tipologicamente. Então, e que nós vamos estar inseridos nisso. Mas o que Deus fez com o seu povo lá no Egito? Os guardou de todas essas 10 pragas que vieram sobre o Egito. Então, o povo de Deus ali no Egito não sofreu dano de nenhuma das 10 pragas. Em todas elas, eles estavam guardados de alguma maneira, mas eles estavam inseridos ali naquele lugar, fisicamente falando. Então, essa provação aqui que Deus está falando também para a igreja de Filadélfia, fala desse tipo de provação e fala desse tipo de guardar, né? Deus vai nos guardar da hora, daquele momento. Eu vou falar aqui o original desse da hora, que vocês vão entender. Deus vai nos guardar daquele momento, daquele período da história que vai acontecer sobre toda a terra, mas nós seremos guardados, mantidos da mesma forma durante todo esse período. De que maneira? Não sei, queridos. A palavra ela não descreve como Deus vai fazer isso com os seus filhos, mas fala que vai fazer. Então, Deus está dizendo para nós assim: se vocês olharem para a minha palavra, se vocês entenderem o que eu estou dizendo, essa paz que excede todo entendimento guardará a vida de vocês. Por quê? Porque eu estou prometendo esse guardar, né, durante esse período tão terrível que vai vir sobre a terra. Não diz que alguns não sofrerão dano de morte também, porque na verdade esse período fala também, nós lemos lá em Mateus 24, 25, que o anticristo vai perseguir o povo de Deus sim, e vai se sobressair, né? Vai vencer. Aparentemente ele vai estar vencendo, mas ele está vencendo sobre a carne, ele está vencendo sobre o corpo físico, porque quando ele mata alguém fisicamente falando, ele não está matando eternamente, ele está matando temporariamente, porque nós todos vamos ressuscitar. Então é por um breve período de tempo, né? Essa morte física ela é muito momentânea, segundo o que a palavra de Deus diz. Para nós ela parece ser terrível, mas nós sabemos que o martírio, através do não negar a Cristo, tem muito mais recompensa, inclusive, sobre isso do que qualquer outro tipo de morte, né? Então a gente não precisa se preocupar. Então ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei. Vamos ver se a palavra é a mesma desse guardarei? Jesus está dizendo que ele vai guardar, é a mesma no original.
Então, quando João está escrevendo isso, ouvindo do próprio Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, a mesma palavra no original grego que ele usa, porque guardaste a minha palavra, eu o guardarei, a mesma palavra no original do grego é utilizada, que é tereó. Então, a mesma palavra. Então, Jesus disse assim: se você guardar intacta a minha palavra, se você perseverar naquilo que eu tenho prometido para vocês como igreja, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atentarem para tudo que eu tenho ensinado para vocês, se vocês buscarem verdadeiramente esse relacionamento comigo, eu, o próprio Cristo, estou dizendo que vou guardar vocês também. Então, com o mesmo nível de perseverança que eu guardar a palavra, de perseverança, guardar a palavra de Deus, Deus também vai me guardar da hora da provação. Vamos ver o que é essa da hora. Eu também te guardarei da hora. Essa hora, no original aí, que alguns traduzem como para alguns cristãos que defendem essa questão do arrebatamento antes da grande tribulação, eles usam inclusive esse versículo também. E aí eles usam esse versículo da seguinte maneira. Vamos lá, vamos ler de novo aqui, eu vou mostrar de que maneira que eles olham para esse versículo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Então eles dizem assim, olha, Jesus está dizendo aqui que ele vai nos guardar, vai nos tirar do meio desse momento de provação. Entendem como é que como eles analisam esse versículo? Eles dizem que Jesus vai tirar as pessoas da hora da provação. Eles vão ser tirados, então, através do arrebatamento para não sofrer esse momento de perseguição. Mas não é isso que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós que ele vai nos guardar. Nesse momento, ele vai estar conosco, nos guardando. Lembrando de novo que a grande tribulação ela pode ser comparado com as 10 pragas do Egito. Lá Deus tirou o seu povo antes de mandar as pragas? Não, né? Todos nós somos unânimes em dizer que não. Então, da mesma maneira, Jesus está dizendo que ele vai nos guardar da hora, naquele momento da grande tribulação, nós vamos ser guardados. Nós vamos ser mantidos debaixo da sua proteção. É disso que Jesus está falando. E não que ele está dizendo que ele vai nos tirar da terra através do arrebatamento para nós não passarmos pela grande tribulação. Vamos ver aqui o original desse da hora. Essa palavra hora, nesse versículo, o original dele é exatamente a mesma coisa no grego, tá? É hora mesmo que fala, que pronuncia. É uma outra escrita no grego, mas a pronúncia é hora mesmo. Que significa o quê? Certo tempo definido ou estação fixada pela lei natural